Oi, galerinha, tudo bem? Olha, espero que vocês estejam bem. Então tá, hoje a gente vai resolver mais uma questãozinha do Enem, mas essa questão é do Enem de 2021, é uma reaplicação da prova, no caso a prova cinza e a questão 118. Vamos lá ver o que essa questão diz pra gente. Ela diz assim, ó, as plantas realizam fotossíntese pela captura do gás carbônico atmosférico juntamente com a água e a luz solar. Produzem carboidratos. No esquema está apresentada a equação desse processo, em que as letras x e y representam os coeficientes estequiométricos da reação. Aí ele dá essa equação aqui linda, né? Essa coisa mais linda aqui, essa equação química aqui, e pergunta quais são os valores dos coeficientes x e y da equação balanceada de produção de carboidrato e carboidrato e oxigênio. Aí ele dá as opções aqui para a gente, né? Então tá. É, balanceamento nada mais é do que você contar todos os átomos que tem no reagente e deixar igual a quantidade de átomos que tem no produto. Então, o que quer dizer? Balanceamento, então, é um tipo de balança. É como se fosse assim, ó, se eu tenho uma maçã do lado do reagente, eu tenho que ter uma maçã do lado do produto. Se eu tenho 5 maçãs no reagente, eu tenho que ter 5 maçãs do lado do produto. Isso é um balanceamento. E o balanceamento, no caso, tem os coeficientes estequiométricos, que é o número que vem na frente de cada molécula, átomo, íon, seja o que for. Nesse caso aqui, dessas moléculas aqui, ó, o número que vem aqui na frente, que aqui está representado por X e por Y, e aqui, quando não tem nada, é 1, nesse caso aqui é 12 N's, o númerozinho que vem na frente de cada um deles é os nossos coeficientes estequiométricos. O númerozinho que vem abaixo aqui, ó, os índicezinhos, que é a quantidade daquele elemento, quando não tem nada também é 1, o coeficiente estequiométrico tem que multiplicar aquele índicezinho de cada átomo, tá? E aí ele nos dá também aqui, ó, a forma do carboidrato. No caso, carboidrato é um tipo de polímero, né? Um tipo de polímero natural. E que ele é representado dessa forma aqui, ó, entre parênteses, e com um númerozinho aqui, que no caso tá um N. N quer dizer que pode ser qualquer número, pode ser N, uma N quantidade, 20, 30, 50, pode ser qualquer número aqui. Ele só, como não interessa para a gente essa quantidade nesse momento, então, eles representam pela letra N. Que o polímero ele está entre parênteses, por quê? Porque, na verdade, são várias moléculas dessa aqui, ó, desse tamanhozão aqui, ó, são várias delas ligadas nelas mesmas. Então, dando continuidade, vai ser várias dessas aqui ligadas nela. Então, que é a N números, né? Então, são N moléculas dessas aqui ligadas nelas aqui. Por isso que ele é representado por parênteses aqui. Aí que ele colocou 12 N gás de oxigênio, então a gente vai também fazer o balanceamento de tudo isso. Então tá, agora que a gente já sabe como balancear uma equação, podemos, para facilitar nossas vidas, alguém, que eu não sei quem, fez uma regra para a gente poder seguir, para ajudar na hora do balanceamento. Não é uma lei, né, mas é uma regrinha que fizeram para ajudar. E a gente chama ela de, deixa eu escrever aqui, a gente chama ela de regra do macho. O que seria a regra do macho? A regra do macho o tipo de átomo que eu deveria escolher primeiro para poder fazer o balanceamento, para poder facilitar esse balanceamento. No caso, então, o que quer dizer? O M é os metais, o A metal, C é de carbono, H de hidrogênio, , , 'H' de hidrogênio, 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 'H' de hid
de oxigênio. De oxigênio. Então, se seguirmos essa estruturinha aqui para poder balancear a equação, se tornará muito mais fácil para resolver. Então, primeiro eu vejo se a equação tem metal. Se tiver, eu começo balanceando por ele. Se não tiver metal, eu vejo se tem ametal em exceto carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Eu vejo se tem algum tipo de ametal diferente desses. Se tiver, já vou balanceando ele. Se não, vejo se tem carbono. Se não, hidrogênio. Se não, oxigênio. Aí eu vou seguindo essa ideia que eu consigo balancear de forma mais fácil. Olha uma estrutura desse tamanho, essa é aquele tipo de questão que, quando você olha para ela, você fala assim: meu Deus, é uma questão muito grande, muito complexa, deve ser difícil de resolver. Mas não. Na verdade, tudo que ela tem de tamanho, ela tem de simples de resolver. O único problema dessa questão é que ela é muito detalhista, então você tem que dar muita atenção para ela, para não perder a quantidade de átomos ali envolvidos. Mas do jeito que você balanceia uma equação química pequenininha, você também vai balancear essa aqui. O tamanho não vai fazer diferença nesse caso. Só tem que se atentar à quantidade de átomos presentes ali. Então, dica que eu dou para vocês: sempre que estiver trabalhando com polímeros, com balanceamento que envolve polímeros, coloca esse polímero em fórmula condensada, na fórmula dele condensada. E isso vai facilitar na hora de calcular, na hora de balancear a equação. Então, vamos lá fazer isso. Deixei ele na forma condensada. E o que que é a forma condensada? É deixar clara a quantidade de átomos que tem presente ali, cada átomo ali. Em cada quinazinha aqui, ó, dessa estruturinha aqui, ó, em cada quina tem um carbono. Então, vamos colocar aqui ligado a isso. Carbono, carbono. Ó, em todas essas quinas, eu vou colocar um carbono. Escrevendo aqui a quantidade de carbono. Coloca carbono em cada um deles. Colocando o carbono aqui, eu vou, sabendo que o carbono ele faz 4 ligações, né? Cada carbono faz 4 ligações. Nessa estrutura aqui, eles não mostram a ligação de hidrogênio, então eu tenho que completar para me saber contar ali depois. Então, completando, lembrando que o carbono faz 4 ligações, a que está faltando é a ligação de hidrogênio. Então, uma, duas, três ligação, a quarta é uma ligação com hidrogênio. Uma, duas, três, quatro com hidrogênio. Todos os carbonos eu vou fazer isso. Uma, duas, três, a quatro é um hidrogênio. Uma, duas, três, quatro, hidrogênio. Uma, duas, aqui eu preciso de dois. Três, quatro. Mesma coisa desse lado aqui. Deixa eu ver se eu fiz com todo mundo. Uhum, foi feito com todos. Ah, não. Falta esse aqui, ó. Uma, duas, três. Vou colocar aqui para baixo. Quatro. Tá. Foi feito com todos. Vindo para esse lado agora, fazer a mesma coisa. Três, quatro. Três, quatro. Ó, faltou um carboninho bem aqui, ó. Tá vendo como é fácil errar essa questão? Ela é bem detalhista, né? Então, vamos lá. Então, aqui, nesse aqui temos dois, falta dois. Então, um hidrogênio aqui, um aqui. Pronto, agora temos quatro. Aqui, três. Quatro, três, vou baixar isso. Quatro, três, quatro. Agora sim. Agora que está completinho, podemos fazer a contagem deles, né? Então, vamos lá, mudando a corzinha da caneta. Vamos colocar também entre parênteses aí o carbono. Quantos carbonos eu tenho? Vou contar com muita calma e muita paciência para não errar. Vamos lá, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 carbonos. Então, eu vou colocar o índicezinho aqui de 12. Carbono, 12. Ok. Quem que é o próximo? O nosso oxigênio. Vamos colocar o oxigênio aqui. Quantos oxigênios eu tenho? Esse é mais fácil, né? Esse tem menos, é mais fácil. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
8, 9, 10. 10 oxigênios. Então, ó, 10. Vou colocar o índicezinho. Agora, vamos fazer a contagem do hidrogênio. É de cor porque é muito hidrogênio, colocar amarelinho. Vamos cortando também para fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Temos, então, 20 hidrogênios. Vamos colocar aqui H, 20. Beleza. Agora que a gente já tem a estrutura condensada, nós conseguimos reescrever novamente a equação para começar a balancear. Então, vamos colocar aqui X, C2, dióxido de carbono, CO2, mais Y, H2O, produzindo, quem? Produzindo polímero, entre parênteses, C12, O10, H20, fecha parênteses, mais quem? O 12, N, gás de oxigênio. Agora a gente pode fazer o balanceamento. Eu vou apagar aqui o X e o Y para a gente poder substituir por números, tá? Então tá. Lembrando, aí você vai olhar para a equação, que agora você tem uma equação agora mais bonita, né? Você consegue entender agora a quantidade de átomos certinho e fica mais fácil para poder fazer o balanceamento. Então, olhando para a questão, você pode se perguntar: ah, professora, mas eu vou começar balanceando por quem? Pelo carbono, oxigênio, hidrogênio, por quem? É por isso que a gente viu a regra do macho. Ela vai nos auxiliar nessa parte, em quem eu devo começar primeiro balanceando. Segundo essa regra, a gente tem que procurar quem? Primeiro, os metais. Eu tenho metal aqui nessa equação? Não, não tenho metais. Então, próximo. Eu tenho a metal? Tenho carbono, oxigênio e hidrogênio. Porém, exceto eles, eu tenho algum outro ametal? Não, não tenho. Então, vou para o próximo. Eu tenho carbono? Tenho. Então, vou colocar, se tenho carbono no agente e também tenho carbono no produto. Eu tenho hidrogênio? Tenho. Então, vou colocar hidrogênio no reagente e hidrogênio no produto. Tem oxigênio? Tenho. Eu vou colocar oxigênio no reagente e oxigênio no produto. Ok, isso aqui é para a gente conseguir calcular a quantidade de cada um e não se perder, tá? Então, vamos lá começar a fazer os cálculos. Tenho que olhar para a equação e perguntar o seguinte: quantos carbonos eu tenho no reagente? Antes da seta, no caso, no reagente. Quantos carbonos eu tenho? Eu olho para cá, ó. Lembra que eu falei que quando não tem nada é um? Então, eu tenho um carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó. Mesma pergunta eu vou fazer por outro lado. Quantos carbonos eu tenho no produto depois da seta? Ó, aqui o índicezinho 12. Tenho 12, então vou escrever aqui, ó, 12. Se eu sei agora que o balanceamento é a mesma quantidade que tem no reagente, tem que ter no produto, então eles têm que ficar com quantidades iguais. Eu estou vendo que eles estão em quantidades diferentes, então eu tenho que deixar eles iguais. Então eu posso me perguntar assim, ó, qual número que eu multiplicando por um vai ficar igual a 12? 12 não é o número que eu quero chegar? Vai ficar igual a esse? Então, qual número que eu multiplicando por um vai dar 12? O próprio 12, correto? Então, o próprio 12 vai subir para a molécula que tem o átomo de carbono. Então, vou colocar o 12 aqui. E esse 12 vai multiplicar tanto o carbono quanto o oxigênio, porque eles são moléculas, né? Estão juntinhos ali. Então, tem que multiplicar ambos. Então, tá. Agora eu tenho 12 carbonos aqui e 12 carbonos aqui. Então, carbono está ok. Vou fazer a mesma pergunta para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho do lado do reagente? Muito bem, 2.
Dois hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui dois. Pergunta para o produto. Quantos produtos eu tenho do lado do produto? Quantos hidrogênios eu tenho do lado do produto? Confundi, né? Do lado do produto. Do lado do produto eu tenho 20 hidrogênios. Então, vou escrever aqui, ó, o 20. Tudo bem. De novo, olha só, estão com quantidades diferentes. Então, eu tenho que deixar iguais. Vou fazer aquela brincadeirinha, aquela pergunta. Qual número que eu multiplicando por 2 eu vou chegar a 20? Isso, o 10. Se eu multiplicar o 10, eu chego em 20. Então, 2 vezes 10, 20. O número 10 vai subir para frente daquela molécula que tem o hidrogênio. Então, eu vou colocar o 10 aqui. 10 vezes 2, 20. Ok, tem 20 hidrogênio. O 10 também vai multiplicar o oxigênio aqui, né? Vou fazer a pergunta para o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho do lado do reagente? Aí eu vou contar, ó. 12 vezes 2, 24, correto? Oxigênio também na molécula de água. Eu tenho que contar quantos tem aqui também, tá? Porque o balanceamento é a quantidade total. Então, tenho que contar com ela. 10 vezes 1, 10. Então, 24 mais 10, eu vou ter 34. Então, eu vou ter 34 oxigênios no reagente. E quantos oxigênios eu tenho no produto? Agora eu vou contar também. Olha, eu tenho 10 aqui, 10 oxigênio aqui, e tenho 12. Eu vou pegar o coeficiente estequiométrico e multiplicar pelo índice. Ó. 12 vezes 2, 24. Com 10 que eu tenho aqui, ó, com 10, somando com 10, 34. Então, eu tenho 34 oxigênio desse lado. Está igual o produto e reagente? Está. Eu tenho 12 carbono, 20 hidrogênio e 34 oxigênio. Então, eu consegui balancear a minha reação. Quais são os números do coeficiente estequiométricos aqui? 12, 10, 1, se não tem nada é 1, e 12N aqui. Agora, ele me pergunta, quem que são os valores, que é o que ele estava me perguntando, né? Quais são os valores de x e de y? Só vou olhar aqui, ó, e ver quem que está substituindo o x e o y na equação que eu fiz. Quem está na frente do dióxido de carbono? O número 12. Então, o x equivale a 12 Ns. Que Ns é aquele, o Nzinho que ele estava trabalhando com um tipo de polímero, por isso que ele colocou N. E qual o valor do Y? É o quê, ó? É a água. Qual que é o valor da água? Quantas moléculas de água eu tenho aqui? 10. Então, eu tenho aqui. O Y é igual a 10 Ns. Então, no caso, a letra correta seria quem tem 12 e 10. E seria a letra 12 e 10 aqui, ó. Olha só quem está aqui, ó. 12 e 10. A letra D. D de quê, pessoal? D de dispósio. Então é isso. Se você tem dúvida dessa questão, deixa nos comentários. Se não tem dúvida e gostou da questão, deixa um joinha. Se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva e fica aí com a gente para resolvermos muito mais questões do Enem. Então, beijo, galerinha, e até a próxima.